Então, Paulo, algumas coisas aqui a serem pontuadas, né? Eu discordo totalmente do professor. Eu penso o seguinte, as empresas de pesquisa são empresas. Elas recebem para prestar um serviço e elas não fazem só pesquisas eleitorais. Então, o que a gente precisa observar? Que os erros dessas empresas nas pesquisas eleitorais restou evidenciado que estão muito acima da margem de erro que elas já têm. Quer dizer, eles já trabalham considerando uma margem de erro e aí me coloca lá uma margem de erro de 2 pontos, mas erra 18 pontos percentuais. Coloca, por exemplo, a Quest que você citou, coloca lá uma margem de erro de 2 pontos, mas erra 15 pontos. Então, é perfeito que o CAD, né, que é essa autarquia, né, que investiga esse tipo de coisa, formações de cartel, disparidade aí entre empresas na prestação do serviço, que elas investiguem sim. Se esses institutos de pesquisa, que não são usados só para pesquisas eleitorais, né, lembrando, sejam investigados. Expliquem pra gente como é possível oferecer um serviço onde você já trabalha com uma margem de erro, mas você erra muito acima dela. Então tá perfeito aí a investigação, mas claro que o Alexandre de Moraes corre, né, para impedir isso, porque infelizmente ele tem se mostrado um juiz parcial, um juiz ativista no exercício do cargo dele. Tanto é, e não sou só eu que estou dizendo isso, que os próprios colegas dele do Ministério Público de São Paulo, quando foram votar, e aí vocês podem pesquisar a homenagem que foi proposta a ele, porque ele saiu do Ministério Público de São Paulo, se tornou um ministro do STF, então fizeram ali uma votação para que ele recebesse ali um voto de honra e tudo mais. 5 dos conselheiros, 5 conselheiros votaram contra que ele seja homenageado. E pelo seguinte, aqui dizem os juízes que Alexandre não respeita o sistema acusatório e as prerrogativas do Ministério Público. Ele ganhou essa homenagem por apenas um voto e por muito pouco ele escapou de passar por esse carão, né, de não ser homenageado pela própria classe que ele vem. E para encerrar, para a gente deixar bem claro que eles estão indo muito além do que a justiça permite, nessa possível aí, busca da democracia, a Globo, veja bem, fez um editorial dizendo que o TSE estava indo longe demais. E eu vou encerrar meu comentário pedindo às mães, aos pais que estão nos acompanhando, para levar os seus filhos vacinar contra a poliomielite, porque essa corte maravilhosa, democrática, que o Ângelo Rigon adora bater palma, está proibindo o governo federal de fazer campanhas publicitárias para chamar os pais a vacinarem os seus filhos contra a poliomielite, que pode deixar crianças paraplégicas. Então, se isso é ser uma pessoa que respeita a democracia, que respeita o povo brasileiro, eu não sei o que é um demônio agindo nas nossas vidas. Vai lá, calma, vou te dar o direito de resposta. Ela te citou, eu sei, pode calma. Dar, porque ele adora bater palma vai lá. Aguinaldo Vieira, sua vez. Eu quero falar de pesquisas. As duas mostram ainda o Lula à frente, uma margem menor agora do que foi amplamente divulgado no primeiro turno, né? Claro, no segundo turno sempre é uma outra eleição. Para pesquisas, que foi a que mais se aproximou no primeiro turno, né? Ficou próxima do resultado, ainda mantém uma diferença de um chamado empate técnico, o Lula à frente do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que buscar essa diferença realmente, né? De 4, 5, 6 milhões para tentar levar no segundo turno. E o Alexandre de Moraes está sendo Alexandre de Moraes. Quem, Rafael? Olha, não só a Rede Globo como colocou aqui também a Pamela, mas também, né, reiterar aqui o que o New York Times começou a falar, né, sobre o nosso Supremo Tribunal Federal, que ele está indo longe demais. Então, veja, sim, as pessoas, elas vão, os institutos, né, que têm aí pelo menos algumas condições de informar a população, ainda estão nessas condições, né? Porque tem alguns que estão sendo censurados. Por exemplo, a Brasil Paralelo, né? Teve que tirar do ar algumas publicações, inclusive de episódios seus, né? De documentários, feito apenas com informações de notícias das emissoras do Brasil e trouxe a informação dentro de um documentário e daí foi lá e mandou tirar, porque falava que o Lula, né, não tinha parte nenhuma em envolvimento de corrupção, etc. Então, veja, nós sabemos que o STF, o TSE já estão de um lado da moeda.